Olá, pessoal, tudo bem? Bem, então hoje nós vamos para o capítulo 15, né? Onde nós vamos falar sobre respostas aos pensamentos automáticos, né? Dando continuidade aí aos nossos estudos, tá? Então, como de sempre, vou compartilhar aqui a tela com vocês para ficar mais didática a apresentação. Acho que já deve estar aparecendo aí para vocês, né? Então, ó, vamos lá. Respostas aos pensamentos automáticos. Neste capítulo, você encontrará respostas para as seguintes perguntas. Como você ajuda o cliente a elaborar as anotações da terapia para ler entre as sessões? Como você ensina o cliente a usar uma folha de exercícios para abordar outros pensamentos automáticos entre as sessões? O que você deve fazer se uma folha de exercícios não for suficientemente útil? Redigindo as anotações da terapia. Depois de ter avaliado um pensamento automático com o cliente, você pedirá que ele o resuma. Você pode formular uma das seguintes perguntas. Você pode resumir o que achamos de conversar? O que você acha que seria importante lembrar essa semana? Se a situação surgir novamente, o que você quer dizer a si mesmo? Tá, olha aí as reflexões, né, que pode trazer aí para o cliente contribuir nas respostas aos pensamentos automáticos. Dicas clínicas. Quando as respostas do cliente forem superficiais, confusas, muito curtas e muito prolixas, você pode dizer, bem, acho que é algo próximo a isso, mas penso que seria mais útil lembrar assim, não é? Aí dá uma sugestão. Conforme dito antes, se as respostas do cliente forem aceitáveis, mas incompletas, você pode perguntar, também quer se lembrar de que, né? E a gente completa ajudando o paciente, não é? A desenvolver aí, né? Pensamento automático. Se ele concordar, ou ele, se ele concordar, ou ele pode registrar a inclusão, tá? Então vamos lá. É aconselhável que o cliente leia suas anotações da terapia todas as manhãs e recorra a elas, quando necessário durante o dia. Ele tende a integrar as respostas ao seu pensamento quando as ensaiou repetidamente. Ler as anotações somente quando se depara com situações difíceis, em geral, é menos efetivo do que as ler regularmente como preparação para situações difíceis. Tá? Olha aí. Anotações de Abe, onde há respostas aos pensamentos disfuncionais e itens comportamentais dos planos de ação. Então, olha aí, ó, eu quis trazer essa anotação que a Judith traz no livro, tá? E essas anotações são só sobre os pensamentos, tá? Então, vamos lá. Ó. Quando eu pensar, nunca vou conseguir terminar nada, vou me lembrar. Devo focar no que preciso fazer neste momento. Não tenho que fazer tudo perfeitamente. Posso pedir ajuda. Isso não é sinal de fraqueza. E assim, deixa eu só dar um parênteses aqui, tá? Esse paciente da Judith, né, que é o Abe, que hora ou outra ela traz exemplos dele, ele é um paciente que está em depressão, né? E a gente vai percebendo pacientes que estão num nível significativo aí, né, de sofrimento por causa da depressão, eles não conseguem realmente pensar, não conseguem desenvolver aí, né, um plano de raciocínio, tá? Existe mesmo um embotamento aí emocional, né? Então, nesse sentido, é bacana o que Judith traz nesse capítulo, não é? De aprofundar mais ainda na construção dos pensamentos automáticos, né? Nas respostas aos pensamentos automáticos, porque muitas vezes é isso, o paciente funciona baseado num padrão, e às vezes ele não está nem pensando o que ele está pensando, ele está indo no automático, né? Então, né, a importância do autoconhecimento, da terapia, para ter essas paradas, para refletir, né, o que está passando pela cabeça da pessoa, tá? E no final aqui da apresentação, eu vou compartilhar até um vídeo com vocês, o mesmo vídeo que eu compartilhei no capítulo anterior, onde a terapeuta está aprofundando nos pensamentos automáticos que vai passando pela cabeça aí do cliente, tá?
E é um cliente que está em nível significativo de depressão, tá? Só para vocês terem uma ideia como é que funciona. Bem interessante o vídeo. Então, continuando. Então, devo descobrir o que é mais fácil fazer e programar um cronograma para 10 minutos. Ao final dos 10 minutos, posso decidir se continuo ou não. Quando eu pensar, é melhor ficar em casa, vou dizer a mim mesmo que já realizei o experimento de ficar em casa muitas vezes e meu humor não melhorou. As chances são de me sentir melhor se sair, pegar um pouco de sol, fizer exercícios ou alguma pequena tarefa. Posso achar que estou decepcionando meus filhos, mas esse é um pensamento do tipo tudo ou nada. Não estou fazendo muito por eles fisicamente, como ajudá-los com o trabalho no quintal, como fazia antes de ficar deprimido. Mas ainda estou indo aos jogos de futebol dos meus netos e levando-os de carro quando seus pais não podem. Eu deveria ligar para eles agora e fazer planos para nos encontrarmos, tá? Olha aí, ó, um, um exercício, né? Um plano de ação a respeito do que vai passando pelos pensamentos de Abel. E agora, ó, esses registros é sobre os comportamentos. Quando eu quiser pedir ajuda a Gabe para procurar online um emprego novo, olha aí, ó. Vou me lembrar de que isso não é um grande problema. O pior que pode acontecer é ele dizer que está muito ocupado. Então posso pedir a Caitlin. 2. Pedir ajuda a ele é um experimento. Mesmo que não dê certo dessa vez, será uma boa prática para mim. 3. Se ele disser que está muito ocupado, provavelmente é porque está mesmo. 4. Eu deveria ligar para ele agora e perguntar se posso visitá-lo hoje ou amanhã, ou se ele pode vir me visitar. Estratégias para quando eu estiver ansioso. Olha que legal esse trecho, tá? 1. Ler minhas anotações da terapia e ou fazer uma folha de exercícios testando seus pensamentos. 2. Ligar para a ETA e conversar sobre esportes. 3. Aceitar a ansiedade. Não gosto do sentimento, mas é uma emoção humana normal. Qualquer coisa que eu consiga fazer sem ansiedade também pode ser feita com ansiedade. Ela provavelmente irá diminuir depois que eu voltar minha atenção para outra coisa. 4. Praticar o exercício de mindfulness. E 5. Dar uma caminhada. Tá? Olha aí os exercícios, né? Que traz para ele. Dicas clínicas. Uma recomendação prática uma recomendação prática. É importante manter cópias das anotações da terapia dos seus clientes. Você pode fazer uma fotocópia, tirar uma foto ou imprimi-las, ou usar cópia com papel carbono. Você irá consultar essas anotações da terapia quando planejar a sessão seguinte. Em geral, imediatamente antes dessa sessão, quando revisar os planos de ação do cliente e quando reforçar ideias que discutiu com ele em sessões anteriores. Além disso, você pode fornecer ao cliente uma cópia das suas anotações, caso ele perca as dele. Tá, vamos lá. Anotações da terapia gravadas em áudio. Gravar e depois fazer o cliente ouvir uma sessão inteira de terapia costuma ser menos útil. Provavelmente ele irá revisar a gravação apenas uma vez durante a semana. Em vez de ouvir repetidamente os pontos mais importantes da sessão, ele também poderá ter pensamentos autocríticos enquanto ouve. Dicas clínicas. Para motivar o cliente a ler suas anotações da terapia, use as mesmas técnicas que você usou para cada item do plano de ação, capítulo 8, especialmente associando isso às suas aspirações, valores e objetivos. Certifique-se de perguntar acerca dos obstáculos que, que podem interferir. Se ele não tiver certeza se terá tempo suficiente, pergunte quanto tempo ele acha que levará para ler suas anotações. Caso ele superestime esse tempo, peça-lhe que leia as anotações em voz alta na sessão enquanto você cronometra, pois isso
pois assim ele poderá ver que, na verdade, é necessário muito menos tempo do que imaginava, tá? Ó, que em geral leva em torno de 20 a 60 segundos, tá? Olha aí, viu? Hum, Outro ponto interessante, tá? A respeito de pacientes que estão deprimidos. Eles perdem a noção de tempo. Olha aí que interessante aqui nesse final, ó, que na verdade é necessário muito menos tempo do que imaginava, tá? Pacientes que estão deprimidos, quando eles vão desenvolver uma tarefa, eles acham que vão demandar tanto tempo, vai demorar tanto, quando na verdade, quando senta para fazer, é muito rápido. Então, essa prática, não é, da concentração, do estar ali, é importante também para desconstruir esses pensamentos disfuncionais que levaria mais tempo, não é? Bem, vamos lá, continuando. Usando folhas de exercícios, tá? A folha de exercícios testando os seus pensamentos, que está na figura. Deixa eu ir abrindo aqui também, perdão, deixa eu só dar uma pausa, que eu vou abrir aqui o livro para compartilhar com vocês a página que traz os exercícios aí, tá? Porque eu não quis colocar, porque não ia caber aí na hora que eu colocasse, então eu resolvi compartilhar na hora a tela com vocês. Então, continuando, ó. A folha de exercício testando seus pensamentos, figuras 15.1 e 15.2, e o registro de pensamento, figuras 15.3 e 15.4, também conhecido em uma versão antiga, em uma versão anterior com registro diário de pensamentos disfuncionais. Estimula os clientes a avaliarem seus pensamentos automáticos quando se sentem angustiados ou se engajam em comportamento útil, tá? Essas figuras, para quem tem um livro físico, ó, tá nessas páginas aqui, tá? 262, 63, 64, 65. E para quem tem um livro online, PDF, que é o meu, ó, tá nessas páginas aqui, tá? 4, 5, 5. Então, vamos lá, ó. Eu quero mostrar para vocês esse exercício que Judite traz, que ele é bem didático, tá? Para ajudar o paciente, né? Deixa eu parar a apresentação dessa tela a qual eu estava fazendo, para ir no livro e para mostrar para vocês esse exercício aí, ó, tá? Que é, ó, folha de exercícios testando seus pensamentos, tá? Olha aí, ó. Lembre-se, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Lembre-se, os pensamentos podem ser 100% verdadeiros ou 0% verdadeiros, ou algo em um ponto intermediário. Só porque você pensa alguma coisa, isso não significa necessariamente que ela seja verdadeira, tá? Então, assim, eu não vou ler muito para não me estender. Então, ó, testando seus pensamentos, aqui ela coloca as distorções, ó, tá? Todas as distorções cognitivas que tem, né, que existem, e aí ela traz exemplo. Então, assim, ó, exemplo de um pensamento do tudo ou nada. Se eu não for um sucesso total, sou um fracasso, tá? Interessante dar esse exercício para o paciente refletir, tá? Catastrofização, que é a adivinhação. Exemplo, vou ficar tão perturbado que serei absolutamente incapaz de funcionar, tá? Então, assim, trazer esse exemplo para os pacientes sempre ajuda, não é? Então, continuando, ó. Aí, a outra folha é para entregar para o paciente preencher, não é? Mas pode fazer com ele na sessão, para ele entender também, não é? Como é que seria esse exercício. Então, olha aí, ó, a primeira questão. Qual é a situação? Você pode estar tendo pensamentos sobre alguma coisa que acabou de acontecer no ambiente, ou algo que aconteceu dentro de você, uma emoção intensa, uma sensação dolorosa, uma imagem, um devaneio, um flashback ou um fluxo de pensamento. Por exemplo, pensamento sobre o futuro. Olha aí, ó. Comprei um ticket de estacionamento, tá? Que essa foi a situação, que eu também chamo de situação gatilho. O que estou pensando ou imaginando? Como sou burro?
Qual é a distorção cognitiva? É que o preenchimento é opcional. Rotulação, generalização excessiva. O que me faz achar que o pensamento é verdadeiro? Eu não deveria ter perdido a noção de tempo. 5. O que me faz achar que o pensamento não é verdadeiro ou não completamente verdadeiro? Outras pessoas compram tickets de estacionamento. Isso não significa necessariamente que elas sejam burras. Olha aí um pensamento alternativo, né? 6. De que outra forma posso olhar para isso? Apenas cometi um erro. 7. Se o pior acontecer, o que eu poderia fazer nesse caso? Apenas continuar pagando o ticket de estacionamento. Mas seria melhor programar um alarme no meu telefone para que isso não aconteça de novo. Bem, e assim sucessivamente, tá? Depois vocês dêem uma olhada aí na página do livro, tá? Que ajuda, tá? Os pacientes aí, ó, a trabalhar com os pensamentos dele, que no caso não são os pensamentos automáticos. Folha de exercício, testando os seus pensamentos. Tá bom? Fiz compartilhar a tela aí mesmo para vocês darem uma olhadinha nesse exercício que a Judite traz, né? Porque fica bem didático aí e ajuda o paciente a construir cada vez mais a sua linha de raciocínio, né, seus pensamentos, avaliar seus pensamentos, se fazem sentido ou não, se são, né, 100% verdadeiros ou não, ou se são falsos, 0% verdadeiros, ou se tem uma linha intermediária, enfim, né, e ajudando o paciente a cada vez mais tomar contato com seus pensamentos, porque, né, volto a dizer, quem nunca fez terapia, ou quem até mesmo está deprimido, eles não sabem diferenciar pensamento, sentimento, comportamento, né? Para eles é uma coisa só, né? Então, cada vez mais, quando pratica o olhar para esses pensamentos automáticos, mais vai, não é, ajudando o paciente a ter um olhar mais específico, né? Para pensamentos, ou seja, quando ele de repente se sentir ansioso, ou deprimido, ou triste, para ele verificar o que está passando pela minha cabeça, não é? Esse pensamento é verdadeiro ou não? Não é? De onde que ele vem? Que aí, né, é, é o que é chamado de questionamento socrático, tá? Então, continuando, ó, deixa eu ver se já está na tela aí para vocês, está. Dicas clínicas. As duas folhas de exercício contêm perguntas semelhantes, mas a folha de exercícios testando seus pensamentos tem um nível de legibilidade mais fácil e seu formato mais estruturado. É mais simples e fácil de completar. Como dito no capítulo anterior, primeiramente você irá identificar um pensamento automático importante e usar uma das listas de perguntas com o cliente. Se a intensidade dos pensamentos automáticos e das emoções do cliente diminuir, você pode então demonstrar como escrever as respostas e outras informações em uma das duas folhas de exercícios. Note que você pode recorrer a uma folha de exercícios imediatamente depois de identificar um pensamento automático importante. Porém, se a avaliação do pensamento for ineficiente, o cliente pode achar que a folha de exercícios não será útil para ele, tá? Vamos lá, continuando. Certifique-se de que o cliente consegue completar uma das folhas de exercícios na sessão antes de surgi-la como uma tarefa no plano de ação. Para alguns clientes, é melhor introduzir o registro de pensamentos em dois estágios. Em uma sessão, você pode ensinar o cliente a preencher as 4 primeiras colunas e pedir que ele faça o mesmo em casa, quando estiver se sentindo perturbado. Se tudo correr bem, poderá então ensiná-lo a usar as 2 colunas finais na sessão seguinte, tá? Vamos lá. Quando uma folha de exercício não é suficientemente útil. A maioria dos clientes, em algum ponto, descobre que completar uma determinada folha de exercício não proporcionou muito alívio. Ao enfatizar a sua utilidade geral e os pontos de entrada como uma oportunidade para a aprendizagem, você ajuda o cliente a
evitar pensamentos automáticos críticos em relação a si mesmo, a terapia, a folha de exercícios ou a você, tá? Olha aí. Bem, então, para caminhando para o final, trazendo, como sempre, o resumo aí que o Judith traz de cada capítulo. Vamos lá. Há duas formas principais pelas quais o cliente responde ao seu pensamento útil entre as sessões. Ele pode ler suas anotações da terapia se você previamente já avaliou o pensamento com ele na sessão. Ou ele pode usar uma lista de perguntas socráticas ou uma folha de exercícios para avaliar novos pensamentos automáticos. É melhor usar as perguntas em uma folha de exercícios verbalmente com o cliente. Se você for bem-sucedido em ajudar o cliente a avaliar um pensamento automático, poderá então lhe mostrar como usar uma folha de exercícios que contém as mesmas perguntas. Quando uma folha de exercícios não for suficientemente útil, conceitualize a dificuldade para que você saiba o que fazer, tá? Então, assim, se ainda assim todo o movimento que está fazendo, não é, com os materiais, em sessão, com o paciente, entre uma sessão e outra, ainda assim não estiver contribuindo, olha aí que interessante, conceitualize, né? E o que seria, né, conceitualizar? Aplicar os conceitos da TCC na vida do paciente, no que ele está trazendo, tá? Então, usar todo tipo de instrumentos e técnicas que a TCC traz nos conteúdos, no que o paciente vai trazendo na sessão, tá? Então, isso daí que é conceitualizar o caso, tá? Aplicar os conceitos da TCC no caso, tá? Vamos lá. Perguntas para reflexão. Que problemas podem surgir na apresentação de uma folha de exercícios a um cliente? O que você pode fazer quando uma folha de exercícios não é suficientemente útil? Como você pode reduzir a probabilidade de os clientes serem autocríticos se não conseguirem completar com sucesso uma folha de exercícios? E, por fim, exercício prático. Identifique um pensamento automático que poderia impedir você mesmo de fazer um registro de pensamentos. Depois, avalie e responda a esse pensamento usando um registro de pensamentos. A seguir, identifique um de seus pensamentos disfuncionais sobre alguma situação e use a folha de exercícios, testando seus pensamentos. Além disso, faça uma dramatização, em que você apresenta a um cliente uma das folhas de exercícios. Lembre-se, comece ajudando o cliente a avaliar um pensamento automático verbalmente, usando as perguntas na folha de exercícios. Depois, lance mão da folha de exercícios e mostre a ele como preencher, tá? E, ó, aqui no final, né, eu deixei para mostrar e falar um pouco para vocês do Clube do Psicoterapeuta, tá? Que é um projeto qual eu desenvolvi para terapeutas que estão iniciando, né? Iniciando, eu digo, de repente, estão em transição de carreira, ou, né, terapeutas ou psicólogos que acabaram de terminar a graduação, né? Que são recém-formados, tá? E foi pensando nesse público que eu desenvolvi esse projeto, tá? Então, lá eu coloco ferramentas que podem contribuir aí no seu início de jornada, tá? Então, deixa eu ler aqui para você qual que é a proposta desse clube. Participar de um clube de assinatura de psicologia com foco em empreendedorismo, tá? Eu falo sobre empreendedorismo, tá? Como que você pode aí montar o seu negócio, montar a sua clínica, tá? Quais as ferramentas eu trago lá também para te apoiar nessa caminhada inicial, tá? Trago os conceitos aí da terapia cognitivo-comportamental, como forma de grupo de estudos, que é isso que a gente está fazendo agora, e também vou falar da terapia dos esquemas lá, tá? Trago materiais também. Oferece uma oportunidade única para psicólogos iniciantes e recém-formados. Com acesso a conteúdos especializados nessas áreas, você poderá desenvolver habilidades essenciais para construir uma prática bem-sucedida e eficaz. Além disso, ao fazer parte dessa comunidade, você terá a chance de se conectar com outros profissionais
trocar experiências e receber apoio durante os primeiros passos da sua carreira. Essa assinatura é um investimento valioso no seu crescimento profissional, no seu futuro como psicólogo, tá? Então, assim, ó, tá, antes de eu finalizar aqui a apresentação, esse projeto é em formato de assinatura, tá? É no valor de R$ 37,00 por mês, tá? Onde você vai ter acesso ali às aulas, não é? Esse programa é como se fosse uma Netflix, porque semanalmente eu coloco conteúdos ali, tá? Sempre para contribuir e agregar aí do conhecimento do psicólogo que é iniciante ou recém-formado, tá bom? Bem, então é isso. Se ficar qualquer dúvida a respeito desse projeto, é só deixar um comentário aqui embaixo, tá bom? Que vou responder assim que possível, tá bom? E finalizamos, né? Bons estudos aí a respeito do capítulo 15, o qual a gente quis trazer uma reflexão, tá bom? E agora eu vou trazer para você o vídeo que eu tinha dito. Deixa eu finalizar aqui a apresentação. O vídeo que eu tinha dito, tá? Que a terapeuta traz, de maneira até bem didática, o registro filmado de uma sessão, tá? Como é que se dá a sessão onde se faz o registro aí dos pensamentos automáticos de um paciente que está deprimido, tá? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar a minha tela aqui, e mostrar aí para você, na prática, né, como que a terapeuta aborda, não é, o paciente diante de pensamentos que estão trazendo sofrimento pro paciente, tá? Que é esse caso aí que eu vou mostrar agora, tá bom? Então, eu vou fechar o meu vídeo aqui, para não interferir muito, e vou deixar só o vídeo rolando aí, tá bom? Vamos lá. So why don't we move on to agenda item number 2, because it sounds like you had a really rough weekend. Yeah. And what might help me is if you would kind of describe what happened. And I know we had made some plans that you were going to try out. What went on? Yeah, I mean, I know we talked about making a plan of like what to do for the weekend, and I did. I made plans to go to a happy hour with some of my friends from work, and the day ended, and I told everyone I was going to be there, and I closed up shop and got my stuff together, and Gente, perdão, deixa eu só dar uma pausa aqui, tá? Agora que eu percebi, perdão, deixa eu só dar uma pausa. Agora que eu percebi que o vídeo está sem a legenda. Deixa eu colocar a legenda aqui para vocês. Ainda bem que eu vi agora aqui no começo, tá? Então, ó, vamos lá. Agora eu vou dar o play aqui e a gente vai retomar, tá bom? Vamos lá. So why don't we move on to agenda item number 2, because it sounds like you had a really rough weekend. Yeah. And what might help me is if you would kind of describe what happened. And I know we had made some plans that you were going to try out. What went on? yeah, I mean, I know we talked about making a plan of like what to do for the weekend, and I did. I made plans to go to a happy hour with some of my friends from work, and the day ended, and I told everyone I was going to be there, and I closed up shop and got my stuff together, and I headed over towards the restaurant where everyone was at, but I couldn't go. I ended up not going, and I just went back to my apartment, and I sat there all weekend. So it sounds like you had some thoughts and feelings in the car that were really pretty strong and changed your plan because of that. Yeah. You know, one thing that I think might be helpful for us would be to try and capture some of those so that we can really see the kind of thinking you were doing and what kind of effects it had on your mood and your behavior. Okay. Would that be okay? And so if we could like have a time machine and take us back to Friday. You're driving
you're approaching the restaurant. What happens next? Well, I got to the restaurant, and then I pulled in and I parked, and I saw a group of people from work there, and Renee and some of the other coworkers, and I couldn't get out of the car. I sat there, and I felt like I was like there for an eternity. But then when I saw them, I had to leave. I had to just turn around and drive away. And what were the feelings that you were having right then? I just felt like I'm just never going to fit in with these people. I'm never going to be one of them. And I don't understand even why these people would even want me there. Like, why would they, you know, I'm nobody to them. Like, why would they want me to hang out with them? So those are really the thoughts you were having right then. Never going to fit in. I'm never going to be one of them. Why would they want me there? Really sort of painful. Yeah. Yeah. And it sounds like you had some painful emotion associated with that too. Yeah. So then you drove home. And then I just drove home as fast as I could. What happened next? Well, when I got home, I just, I walked into my apartment, the place that I'm at all the time, and I just shut the door, and I just felt like I was, just like a sigh of relief, and it just, I was home. But then when I took a second to realize I'm home and there's nothing there, just me. And I just sat down in my chair and turned the television on, and that was my weekend. So you spent the whole weekend in front of the TV. Yeah. And when you were sitting there starting to sort of collect yourself, what kind of thoughts were going through your mind then? I just felt so alone. Just really, I'm just by myself. I'm just never going to fit in. I'm never going to be able to make a life here in this city. I just not going to be able to do it. So really pretty extreme, upsetting kinds of things were going through your mind. So I can understand that this was another one of those painful weekends, and you've had such a rough time over the last several months. I'm wondering if we could try a little something different here and really try to take a look at some of these thoughts that you were having. Remember, we talked a couple of times back about how that cycle, how thoughts and emotions and behaviors are kind of connected, and that maybe looking at some of these thoughts might be useful to you in getting a hold of this depression and doing something about it. Could we spend some time on that? Sure. Okay, great. So this is a piece of paper called a thought record, and it's really just a device that helps us to organize information about situations, thoughts, and behaviors, and then really helps us to take a more logical look at what was happening at the time. Okay. And so I'm going to use this piece of paper and teach you how to use it as well, because I think it can be really helpful. So here we have the date, it's Friday night, and the time, you can put that in, but the situation one was driving to happy hour and being in the parking lot. And situation two was sitting in front of the TV at home. Okay. And my guess is, and you can correct me if I'm wrong, these are pretty typical of the kind of situations that have been really getting to you over the last couple of months. Yeah, Okay. definitely. Great, because we're working on the stuff that really has some promise in making a dent here. So here's the thoughts you were having at that time. I'm never going to fit in. I'm never going to be one of them. Why would they want me here? Yeah. And when you were at home, sitting in front of the TV, again, I'm never going to fit in. I'm so alone. And I'll never make a life here, Right. right? These are pretty common things that you think to yourself Most of the time. most yeah. of the time.
And when you have thoughts like this, they generate a fair amount of emotion, it seems. What emotion? Just sadness, Really sad. alone. Feeling I'm so lonely. Okay. And when you had that sadness on Friday night, on a scale of 0 to 100, how strong was it? It was up there. It was probably like 100%. 100% in the parking lot. Absolutely. How about when you were at home? I mean, it wasn't quite at that point, but I would probably say it was up there around 95%. Okay. That little bit of relief that you Little got bit, yeah. by just having the Edge off a pressure little off. bit, yeah. And when I look at these three thoughts, I'm never going to fit in, I'm never going to be one of them, why would they want me here? Which one of these was associated with the sadness the most? Probably say that I'm never going to fit in. Okay, I'm going to circle that one. And if I were going to rate the percentage that you believe that thought, 0 to 100, what would that be? 100%. 100%. Really strongly believe that. And actually, that's a thought you have here too, and even in this circumstance, it seems to come up quite a lot. So when we look at I'm never going to fit in, I'm so alone, I'll never make a life here for myself, which of these three is the most associated with the sadness? When I'm back at home, it's just I'm just by myself. I'm just so alone. I'm so alone. Okay. And how much do you believe that? Probably about 95%. 95%. Okay. So here we have some really strongly held thoughts that are associated with some real strong emotion that you've got. And two things that I think are important that we think about today. One is that we may want to find some things that you could do when you're home at the apartment besides sit in front of the television and talk about, even if you were going to be there, what kinds of things you could do that may change your mood even just a bit. And we'll take that up in the second half of the session. But I wonder if we, right now, could spend a little time looking at this particular thought, I'm never going to fit in, because it seems like a pretty extreme perspective. It's one of those kinds of thoughts that if we were to examine it, we might get some relief for you by taking a look at how true that is. Would you be willing to do that? Sure. Bem, voltando aqui, pessoal, para a apresentação, tá? Bem, então é isso. Vocês acompanharam aí o vídeo, não é? A terapeuta aprofundando os pensamentos automáticos, não é? Que vão passando aí na cabeça de um paciente que está profundamente deprimido, né? Dá para perceber pelo cliente aí, evidente que é um vídeo, como é que eu vou te dizer, fictício, né? São histórias fictícias, são personagens que estão ali, mas que retratam muito bem o que acontece, né, no setting terapêutico, tá? E esse vídeo é desse livro aqui, ó, Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental, tá, ó. É uma extensão do livro, aliás, em cima da TCC, tá? E ele traz bastante exercícios práticos aí, né? Traz vídeos, bem didáticos, tá? Enfim, super recomendo aí para quem está iniciando aí na TCC, que ajuda bastante, tá? É uma extensão do livro aí da Judite, embora seja outro autor, mas é muito bom. Tá bom? Bem, então é isso, tá? Espero que possa ter contribuído aí de alguma forma a aula de hoje, o capítulo 15 aí sobre as respostas aos pensamentos automáticos, tá bom? Então é isso. Um beijo para você, até mais, tchau, tchau.